Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma live sobre homossexualidade. Vou colocar aqui o tema de hoje: homossexualidade. Boa noite pessoal que está entrando, vai dizendo aí se meu áudio tá bom, para que a gente possa começar. Oi minha querida, tudo bem? Jai? Tudo bem, querida? A Márcia, tudo bem, minha querida? O pessoal vai entrando aí. Como tá escuro aqui, né? Eu tô me vendo bem escuro, mas não tem outro lugar. Vai ter que ser aqui mesmo. Porque eu tô de quarentena, né? Boa noite, Ana. O áudio tá bom? Eu tô isolada, tenho que ficar aqui no meu quarto. Então não tem escapatória, tenho que fazer daqui. Tudo certo? Boa noite, queridos. Boa noite, Débora. A ideia de falar hoje sobre homossexualidade, queridos, primeiro porque é o assunto que eu mais gosto de falar, né? É o assunto que eu mais gosto de falar, é aquilo que Deus me chamou para falar, é aquilo que Deus me levantou para falar sobre isso, para ter uma vida. Oi, Cícero, boa noite, tudo bem? Oi, Léo. Tudo bem, Léo? Lá de... Ai, Jesus. Foz do Iguaçu, né? Boa noite. O pessoal tá entrando. Então é o assunto que eu mais gosto, né? Por mim eu falaria, todas as minhas lives eu falaria sobre homossexualidade, mas como o Senhor me deu outros temas também que eu também gosto muito, como feminismo, ideologia de gênero, abuso, dependência emocional. Inclusive na segunda-feira, agora dia 2, vai ter uma live sobre dependência emocional também. Eu nunca fiz uma live, eu já fiz uma vez uma live sobre isso, mas vai ter mais uma live sobre dependência emocional. Eu já vou entrar no assunto, tá bom? Esperar o pessoal entrar aí, uns 2 minutinhos, pra gente estar falando desse tema. O que me despertou tá falando desse tema hoje, queridos. Essa semana foi bem turbulenta, né, com relação a esse tema. A gente viu algumas declarações de pastores, algumas coisas novas, né, surgindo no cenário cristão, teológico, e que me fizeram pensar em algumas coisas, tá bom? E eu vou compartilhar isso com vocês. Provavelmente essa live não dure 1 hora, porque como eu tô com o Covid... Oi, Dani, tudo bem, minha querida? Oi, Ellen. Eu tô bastante ofegante e cansada em falar. Então eu vou fazer uma live curta, mas para falar de assuntos que eu acredito que essa semana elas fizeram ou elas se tornaram atrativas para cristãos que estão lutando com a sua sexualidade se entregarem de vez aos seus desejos. Todos vocês sabem, nós tivemos aí algumas declarações de líderes religiosos, né? Que são homens de Deus, queridos, mas estão, no meu entendimento, estão encontrando meios para não afrontar o homem. O áudio está atrasado? O áudio está atrasado para todo mundo? Tem alguém que me falou que o áudio está atrasado. É para todo mundo que está atrasado? Pode me confirmar aí, por gentileza, querido? Senão eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Se o áudio estiver atrasado. Senão eu já vou entrar no assunto. Porque eu vou... Paula, não tá atrasado. Não, então tá, é só para você, meu querido. De repente não tá, não? Então tá ótimo, vamos lá. Vamos lá que hoje o tiro é coice de porco, que nem dizia minha avó. É curto e grosso, né? É assim, eu não sei se eu temo mais, queridos. Oi, Dani, tá bom o áudio? Que ótimo. Ótimo. Então vamos lá, queridos. Que o pouco da energia que me resta eu vou gastar nessa live de hoje. Depois eu vou pra cama. Eu não sei se eu me assusto mais com líderes religiosos que falam bobagens, né? Que falam... que estão buscando, assim, respostas dentro das suas próprias convicções e não dentro da palavra de Deus, ok? Ou se eu me assusto mais com líderes religiosos que fazem vista grossa para os meninos e meninas homossexuais que estão dentro da igreja. Primeiro ponto. Os dois me assustam, ok? Obrigada, Cícero. Que bom que tá bom o áudio. Ótimo. Obrigada, Andressa.
Então eu não sei se eu me assusto mais com pastores que estão atualizando o evangelho para confrontar menos o ser humano, para permitir que o ser humano viva confortável nas suas mentiras, né? E que aí falam bobagens, porque no momento em que o ser humano sai do fundamento, que é a palavra de Deus, ele se torna equivocado, ele se torna perdido nas suas próprias convicções, ok? Então a primeira coisa, e todos nós estamos suscetíveis a isso, a abandonar o evangelho, o fundamento evangelho, mesmo que seja dito em 2 ou 3 versículos somente, como citado, você sabe, num vídeo de um determinado pastor. Então todos nós estamos suscetíveis a isso. E a buscar respostas em nossas convicções ideológicas e pessoais e abandonar o fundamento. E segundo, eu não sei se eu tenho mais medo daqueles que não estão nem buscando respostas, porque esse que fala bobagem, pelo menos ele está buscando respostas, ele está se movimentando, ele está, mesmo que na sua alma, no seu próprio entendimento, mesmo que fadado ao seu próprio entendimento, ele está buscando respostas para os problemas contemporâneos, porque realmente são desafios contemporâneos para a Igreja de Cristo. E aí eu fico me perguntando também, por que Deus está permitindo este tipo de desafio contemporâneo para a igreja nesse momento? Porque Deus está permitindo que a igreja seja desafiada na questão da homossexualidade. Todo mundo vê, queridos, a igreja está acuada nesse assunto. Não fala, está silenciada. E quando fala, fala bobagem, né? Não vou generalizar, mas muitos é assim que nós temos visto. Então, tem esses 2 tipos, né? Aquele que fala, mas ele está buscando respostas, mas ele está falando bobagens, mas aquele que não está falando, aquele que está omisso. Por que ele está omisso, fazendo vista grossa? Porque ele, queridos, tem voluntários homossexuais na sua igreja. Entende? Ele tem voluntários que lutam com atrações pelo mesmo sexo, com desejos pelo mesmo sexo. E aí existe um grande problema desse pastor ou desse líder, entende? Conversar com esse irmão sobre esse assunto. Por quê? Porque no momento em que o membro, a ovelha, expor ao pastor ou à igreja que ele luta com desejos homossexuais, aquele cara, queridos, ele vai deixar de ser um cara pronto para o ministério, santo, ungido, visto como um homem cheio de Deus, e ele vai se tornar um cara, a partir de agora, a partir dessa nova informação, a partir desse novo olhar dos seus líderes, ele vai se tornar um cara marginalizado, sem função dentro da igreja, inútil. Então o pastor faz vista grossa, ok? O pastor, a liderança faz vista grossa, porque se tiver que mexer na estrutura do cara, se tiver que conversar com o cara vai se tornar um excluído, isso mesmo, minha querida. O cara vai se tornar um inútil. Por quê? Porque o pastor não entende, está preso naquilo que Jesus veio combater, muito mais do que o pecado, que é a religiosidade. O pastor está preso de que um cara que tem atrações não pode ser cheio de Deus. E isso é um equívoco, isso é uma mentira. Queridos, o cara pode estar extremamente lutando com atrações, lutando com atrações, e sim ser cheio de Deus. As atrações sexuais, as nossas atrações, a atração homossexual, ela não invalida a minha santidade, porque a minha santidade não está atrelada ao meu comportamento, a minha identidade está atrelada a uma posição que eu recebi em Cristo Jesus, e eu sou santa porque Ele me fez santo, e não porque eu conquisto ser santo pelos meus méritos. Entende, meus queridos? Deixa eu respirar aqui. Então, assim, deixa eu ver aqui minhas anotações. Fazer vista grossa porque muitos voluntários são homossexuais. Por quê? Porque se a liderança souber que essas pessoas lutam com desejos homossexuais,
Aí existe uma outra coisa também, queridos, que a liderança, então, ou ela faz vista grossa, ou ela começa a pedir para que o cara diga não para os seus desejos, como se dissesse não para uma droga, reduzindo o cara a um desejo, ok? Sim, eu tô com corona, Laís, eu tô, mas eu não vou estar mais, em nome de Jesus. Ontem eu fiquei até meia-noite no hospital, com sintomas de trombose na perna, porque o corona ele faz isso, queridos. Então, orem por mim, em nome de Jesus. Estamos aí na luta, ok? Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu precisava compartilhar ela com vocês, tá bom? Então, assim, quando o cara tem o desejo, a igreja, queridos, ela pede para ele, diga não ao seu desejo. É o único discurso. Diga não porque você está em pecado. Diga não porque você está em pecado. Reduzindo o cara a desejos e como se fosse simples olhar para uma vida toda e falar, vou abrir mão de você porque estou no pecado. Ora, honestamente, se alguém diz para você que não dizimar é pecado, se alguém diz para você que mentir é pecado, você deixa de fazer tal coisa porque você tem medo do pecado? O medo não sustenta uma mudança de vida, queridos. Não foi o medo que me trouxe para o Evangelho. O medo de estar pecando, o medo do pecado. Não foi isso que me trouxe para o Evangelho. Não foi a informação de estar no pecado. E não foi o medo do pecado que me manteve no Evangelho. Então a gente precisa passar por uma reforma. O medo não sustenta uma mudança de vida. A gente precisa ter uma coisa melhor para oferecer para as pessoas do que o medo de ir para o inferno. Entende? Há muito tempo, queridos, realmente nós presenciamos pastores dizendo para que as pessoas abram mão da sua vida, dos seus desejos e digam não, simplesmente sem querer compreender, sem buscar uma compreensão da dinâmica toda da vida do cara, sem buscar uma dinâmica da vida da pessoa. Ela não está preocupada. Por muito tempo essa igreja é institucional. E eu falo, queridos, com amor à igreja, porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja. A igreja fez parte da minha restauração. Entende? Só que nós precisamos combater a religiosidade dentro da igreja. E muitos, queridos, eles vivem combatendo pessoas e não compreendendo pessoas e a sua dinâmica e as suas estruturas. E mandam as pessoas dizerem não para o seu desejo, como se diz não para um álcool, como se diz não para uma droga. Só que parece que recentemente alguns líderes, queridos, saíram de um extremo legalista, dizendo não, diga não, reprima, reprima, viva reprimido, porque esse era o discurso, Saíram desse discurso de reprima os seus desejos, diga não para os seus desejos, para um outro extremo. Diga sim, vamos atualizar a Bíblia para você ficar confortável no seu estilo de vida. Então isso me levou a pensar uma série de coisas, né? Primeiro, que o diga não para os seus desejos, abra mão de toda a sua vida porque você está no pecado, não funciona. Não funciona. Não sei se um dia funcionou, mas não funciona mais. Essa opressão institucional e hierárquica de uma estrutura histórica de igreja reprimindo o ser humano não funciona mais. Quem sabe nunca funcionou, ok? Hoje as pessoas são relacionais, queridos. Elas querem compreensão, elas querem relacionamento. Elas não querem ordens de uma lei falida, uma lei que não funciona. O que funciona? Funciona a revelação de Cristo. Porque toda lei, queridos, deixa eu diminuir a marcha aqui que eu tô cansada. Porque toda lei, ela vigorava até Cristo. Ela vigorou até Cristo. Até a revelação que é Cristo. Agora, o que funciona é o perdão. E não mais a condenação. Só um minutinho. Oi? Sim, tô numa live. Não, obrigada, eu tô numa live.
Obrigada. É um vizinho aqui, uma vizinha, minha tia, veio ver se eu estava bem. Glória a Deus, né, queridos? Glória a Deus. Estão preocupados comigo, né? Hoje vieram aqui me trazer comida. Glória a Deus. Voltando. Cheguei a me perder aqui. Então, assim, um pedido de repressão. A Dani adora parente, né? Eu sei, você tem uma família grande. E eu amo família grande. A minha família é muito grande, mora num pátio enorme aqui. E eu amo família. E a sua família também é linda, Dani. Eu amo a sua família. Família gigantesca. Então, assim, nós não temos nada melhor para oferecer para o cara do que reprimir os seus desejos? A convidá-lo a uma vida de você nunca mais vai viver isso que você adora, você nunca mais vai viver os seus desejos, você nunca mais vai viver a sexualidade que você tanto adora? Percebe que nós pedimos para o cara absolutamente tudo o que ele tem e não oferecemos nada em troca a não ser o medo? O medo de não ir para o inferno. Então, nós não temos nada melhor para oferecer a orientar pessoas que estão lutando contra desejos homossexuais. Isso é tudo que nós temos para oferecer para ele. Então nós saímos de líderes dizendo não faça, para líderes dizendo sim, faça, porque nós vamos atualizar a Bíblia para você casar, para você fazer o que você quiser, para você viver os seus desejos sem confronto. E agora uma coisa muito importante, queridos, que eu percebi. O Senhor Jesus Cristo, Ele está permitindo que a igreja passe por desafios. E esse grande desafio de lidar com a homossexualidade nesse momento é um desafio de compreender pessoas. Deus nos chamando para um desafio de compreender e não combater pessoas. É um desafio onde que o Senhor nos chama para nós vermos pessoas como filhos e não como pecadores, não reduzirmos as pessoas ao seu comportamento. O Senhor nos chama para olharmos as pessoas com um olhar de santidade, olharmos as pessoas como Jesus olha, como filhos, e não reduzirmos as pessoas ao que elas fazem com a genitália delas. Ok? Não podemos reduzir as pessoas a um imaturo genital, não podemos reduzir as pessoas ao que fazem, ao seu comportamento, à sua sexualidade. Pessoas são maiores do que sexualidade. Nós temos uma posição de filhos e filhas de Deus, que é uma posição onde é uma posição superior a tudo aquilo que eu faça na minha condição terrena. A minha condição terrena é uma condição, às vezes, de enfermidade. A minha condição terrena, às vezes, é uma condição de pobreza de espírito, de pecado, de imoralidade, de imaturidade. Mas nenhuma dessas condições, elas se sobressaem à posição que eu recebi em Cristo. A posição de filhos, ela é superior a qualquer condição. Então, o Senhor, Ele nos chama por um desafio de olhar pessoas como filhos e filhas de Deus e não reduzindo as pessoas a uma sexualidade ou uma prática. Nós somos chamados a um desafio de lidar com a homossexualidade e todo desafio revela uma necessidade. Deus nos chama para um desafio. Esse desafio está revelando uma necessidade. E essa necessidade está revelando um romper. E o romper é justamente com aquilo que Jesus vinha combatendo, que é o romper da religiosidade. Nós precisamos, eu creio que Deus está permitindo esse tempo, permitindo esse momento da igreja, que a igreja viva esse momento, para que a igreja perceba a necessidade de olhar as pessoas de uma forma integral, espírito, alma e corpo, e não olhar para as pessoas e reduzi-las a um pecado. Existem pessoas que sim, que se reduzem a um pecado. Quando alguém afirma que é um cristão homoafetivo, para mim essa pessoa está reduzindo quem ela é a um pecado. Está reduzindo quem ela é a uma prática. E nós, queridos, somos maiores do que qualquer prática, do que qualquer pecado.
Eu habitualmente, queria compartilhar algo com vocês agora, eu habitualmente recebo mensagens de pessoas, como vocês viram no meu stories essa semana, de pessoas me mandando, né, me sugerindo, me orientando a voltar para a homossexualidade. E essas pessoas me falam que eu devo abrir mão de viver oprimida. Primeira coisa, não viva oprimida, Juliana. Vá se casar com uma mulher, vá viver, você nasceu assim. Vá viver a sua homossexualidade, desfrute, pare de dar bola para essas coisas. Né? Eu habitualmente recebo esse tipo de desculpa, queridos, de mensagem e eu compartilho no stories, né, com vocês. Pare de se negar, pare de dizer que você não é aquilo que você nasceu assim. Esse tipo de afirmação, né? Afirmando para que eu desfrute dos meus desejos. Um chamado à satisfação, presta atenção, queridos. Um chamado à satisfação do corpo. É tentador, não é? Líderes me mandando satisfazer o meu corpo. Pessoas me mandando satisfazer o meu corpo. Autoridades religiosas me mandando me satisfazer no meu corpo, porque nós vamos atualizar a Bíblia para você satisfazer o seu corpo. Então é tentador, queridos. É tentador, será? Né? Um monte de gente vindo assim, né? Uma enxurrada de informações para você viver aquilo que você deseja, aquilo que está gritando dentro de você. Então, assim, algumas coisas sobre isso, né? Mensageiros de Satanás, a Sara tá falando. Ai, meu Deus. É verdade, queridos. Então, assim, pessoas chamando para um desfrute do corpo, um desfrute total do corpo. Primeiro, eu já sei o que tem lá. Esqueceu que eu vivi 13 anos lá? 12, 13 anos na homossexualidade? Então esse discurso, primeiro que ele não me convence, ele não me seduz. Primeiro porque é um engano. Eu sei o que tem lá, ok? Eu sei o que tem lá, então não me seduz por isso. O discurso é fraco. O discurso não me convence. Por quê? Porque eu já vivi esse tipo de satisfação corpórea, ok? Satisfação corpórea. Eu estou sendo convidada, na verdade, a reduzir o tipo de satisfação que eu vivo hoje, porque hoje, em Cristo, eu vivo 3 tipos de satisfação: no espírito, na alma e no corpo. Eu não vivo só a satisfação no corpo e na alma, mas eu vivo uma satisfação, um gozo, um orgasmo que é maior do que o orgasmo no corpo, que é o orgasmo em Cristo, espiritual. Você pode me chamar de herege, mas eu estou falando de uma forma bem rasgada para você entender, ok? Essa satisfação, essa plenitude, porque assim, no corpo há satisfação, mas no espírito há um gozo de uma plenitude. É um gozo de plenitude, ok? Então as pessoas que estão me convidando a voltar a ter satisfação somente no corpo, na verdade elas não estão me chamando para ser livre. Elas estão me chamando para abrir mão do completo e voltar ao parcial. A voltar a uma satisfação parcial. A voltar a uma satisfação só no corpo, somente corpórea. E aí, na verdade, não é um chamado à liberdade, é um chamado a um reducionismo, é um chamado a abrir mão de prazeres que hoje eu tenho. E, sinceramente, eu não estou disposta a abrir mão de prazeres no espírito por prazeres momentâneos na carne. Eu não estou disposta. Por quê, queridos? Porque eu encontrei essa satisfação no espírito, eu encontrei uma satisfação maior, mais sublime, uma satisfação que excede o prazer corpóreo. Que excede, que nem o Alan está falando, prazer eterno, prazer momentâneo. Mas eu vou te dizer mais, Alan.
esse prazer no espírito, ele não está guardado para a minha eternidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu vivo no meu dia a dia um prazer em Cristo. No meu corpo, na minha alma, no meu entendimento, nas minhas emoções, na minha vida. E não um prazer reduzido à minha genitália. Isso é pouco. Entende? Então, quando eu vejo alguém dizendo que eu estou oprimida, eu fico assim, cri, cri. Porque eu realmente não me sinto oprimida. E eu queria que esses irmãos, agradeço esses irmãos que acham que eu estou sofrendo, oprimida. Eu digo a eles, eu não estou oprimida. Ok? Eu não vivo oprimida. É uma paz, a Dani está falando, que vem de dentro. Isso não é uma paz que eu preciso do contato do corpo do outro para ter um gozo momentâneo. Não é um prazer externo. A Dani está falando isso ali, ó. Não, é um prazer que está aqui. Que o Espírito Santo de Deus, queridos, que gera vida dentro de mim. Ele não gera um gozo, ele gera vida. Vida é maior do que gozo. Não é opressão, é paz. Isso, graças a Deus, as pessoas estão entendendo, queridos. Então, assim, que mais que eu notei aqui? E dizem ainda que quando eu rejeito, né? Quando eu rejeito voltar para essa vida de liberdade, porque para eles, quando eu digo para eles, queridos, eu não estou querendo causar uma divisão, eu só estou dizendo que existem pessoas que ainda não receberam, não tiveram o prazer, a delícia, a satisfação, a plenitude de ter o gozo em Cristo, o experimento em Cristo. Então, realmente estão reduzidas a prazeres corpóreos. Eu entendo isso. Então, essas pessoas que são amados também, amadas, né, que são alvos do amor de Cristo, estas pessoas estão me convidando para o único prazer que elas conhecem. E eu entendo isso, porque até um determinado momento da minha vida também era o único prazer que eu conhecia. Então eu lutava por aquele prazer, eu entendo isso. Então quando esses queridos vêm falar comigo, me chamando de oprimida, é preciso entender que em Cristo existe um outro prazer que eu já experimentei e que eu não estou a fim de abrir mão. Por quê? Porque a palavra oprimida quer dizer sufocada, sobrecarregada, com uma obrigação, quer dizer violentada por uma tirania. Isso é oprimido. Entende? E é justamente o oposto do que eu vivo hoje. Porque a tirania que havia sobre a minha vida, de buscar um prazer somente no corpo, essa tirania, essa opressão, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, ele retirou de sobre a minha vida a opressão do pecado. Entende? Então, a essa opressão, queridos, que reduzia, que me violentava, essa opressão que me exigia que eu cedesse a prazeres corpóreos, ela foi retirada. O Senhor Jesus Cristo venceu, ele removeu. Não existe mais essa tirania sobre a minha vida. Eu não sou mais governada por desejos. Eu não sou mais governada por esse poderio, esse senhor corpóreo, que eu precisava o tempo inteiro estar dando o meu corpo para servir a esse prazer. Isso foi abolido. Isso foi abolido da minha vida. Entende? Então, qual tipo de satisfação eu sou convidada a retornar? Eu sou convidada a retornar a uma satisfação insuficiente, a uma satisfação inferior. Entende? Deixa eu tomar uma água. Fica aí. Fica aí, queridos, em nome de Jesus. Então, eu sou sugerida a voltar a uma satisfação inferior, só do corpo. Porém, a minha consciência... Oi, Mônica, tudo bem, minha querida? Mônica da Divec, um beijo, amo você. A minha consciência e o meu espírito, eles não se satisfazem na homossexualidade. A minha consciência, o meu espírito, hoje, o meu espírito, o meu corpo e a minha alma
elas não encontram mais satisfação na homossexualidade. Entende? Por que não encontram mais, queridos? Porque eu encontrei um outro tipo de satisfação que é superior à satisfação do corpo. Essa satisfação corpórea, ela não me convence mais, ela é insuficiente. Eu viciei numa coisa muito melhor, que é Cristo, que é me deleitar em Cristo, no Espírito Santo de Deus, num lugar onde não há condenação e não há pecado. Agora, se eu faço acompanhamento do que, Suelen? Psicológico? Não, não faço, querida, não faço. Sempre meu acompanhamento foi a palavra de Deus e Cristo. Cristo. Agora imagine você, que se todos os líderes religiosos, pastores, papas, bispos, vice-deus, semideus, todos, dissessem hoje, né, rede nacional, para você, que não há mais opressão sobre a homossexualidade, não há mais condenação, não há pecado, não é errado, viva o que você quiser, case com quem você quiser, faça o que você quiser, você é livre. Primeiro, que eles não precisam nem me falar isso, eu sou livre, eu sei que eu sou livre. Mas imagine você que todos os pastores e líderes evangélicos e cristãos afirmassem que você é livre para viver os seus desejos da forma como você quiser. Mesmo que isso acontecesse, queridos, hoje, mesmo que todos os líderes falassem que atualizariam todas as suas Bíblias para que a gente vivesse confortável, mesmo assim, mesmo que a ciência me falasse que encontraram um gene gay, mesmo que a ciência me falasse que descobriu que há um gene homossexual, mesmo assim, eu, queridos, eu não voltaria para a homossexualidade, ok? Por quê? Porque eu experimentei algo em Cristo que já me respondeu aonde está o propósito dele para a minha vida. E o propósito dele não é na heterossexualidade, apesar de que sim, o propósito de Deus para a sexualidade humana está na heterossexualidade, mas o que eu quero dizer é, o propósito da minha vida é estar em Cristo, é viver em Cristo. É aquilo que ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Então, da mesma forma que as pessoas podem sair da heterossexualidade e experimentar a homossexualidade, eu tenho todo o direito do mundo de sair da homossexualidade e decidir experimentar a heterossexualidade. Eu sou livre para isso. Então, mesmo que todos os líderes e pastores afirmassem que eu posso voltar para a homossexualidade, que eu sou livre, sim, eu sou livre hoje, eles não precisam nem afirmar isso, eu sei que eu sou livre, e hoje eu digo, eu não quero, porque isso não faz mais diferença para mim, o que falam e o que não falam. O que a ciência fala e o que não fala, o que o pastor A, B fala, o que ele não fala, não faz diferença para mim, porque eu já tive um entendimento da parte de Deus sobre isso. Entende? Então o que esses pastores falam ou não falam, o que esses papas falam ou não falam, não faz diferença sobre a minha vida, porque eu me conectei a Deus e Ele já me deu um entendimento a respeito disso. Ele já me trouxe o entendimento. Então mesmo que pareça irresistível para algumas pessoas, aquilo que condenava, então agora está liberado, né? Aquilo que condenava não condena mais, está tudo liberado. Primeiro que assim, eu sou contra a condenação. Ok? Sobre qualquer pecado. Eu sou contra a condenação. Nós não fomos chamados para condenar pessoas. Nós somos chamados para ofertar o perdão às pessoas. A reconciliação. Nós somos os profetas da reconciliação, queridos, e não da condenação. Então eu nunca fui a favor e não sou a favor de condenação sobre a vida de ninguém por estar em tal e tal comportamento ou estar em tal estilo de vida.
As pessoas que me acompanham sabem que o meu discurso, ele não é condenatório, e eu não acredito que a condenação tenha poder para mudar a minha vida ou transformar a vida de alguém. Eu não acredito nisso, queridos. A opressão mudar a vida de alguém, a condenação pode mudar, mas por um determinado momento, porque daqui a pouco a criatura não aguenta mais a opressão e ela explode com todo mundo. Não gera, a condenação não gera mudança de vida. O medo, a opressão. Então, o convite ao evangelho não é o convite a uma repressão, é o convite a andar com Cristo, independente dos desejos que você tenha. Entende? O evangelho, queridos, Cristo é um escandalizador, é um escandalizante e democratizante convite a você viver com Jesus, independente dos desejos que você tenha. E a gente precisa entender isso. Ok? Então, assim, a condenação, para mim, ela não é bíblica. Então, eu não vou por esse viés. Não foi a condenação que me tirou da homossexualidade. Ok? Foi o amor de Cristo Jesus. Então, eu prefiro e eu quero ser identificada pela graça de Deus, que é um convite a ser filha de Deus, do que ser reduzida a instintos, ser reduzida a pecados ou ser reduzidas a comportamentos. Ser filho ou ser filha de Deus não é um rótulo passageiro, não é um rótulo político, não é um rótulo ideológico, mas é um convite a estar num local de herança. Ser filho e filha de Deus é um convite a estar no lugar de herança e receber em Cristo Jesus toda a herança que nós temos direito. E essa herança está nele, em Cristo. A herança de ver os propósitos, a satisfação plena, a graça, estão em Cristo Jesus. Então, assim, é interessante que uma das primeiras coisas que Satanás ataca é na nossa identidade, quando nós temos um conflito e uma queda, não é mesmo? Quando nós estamos lutando com uma atração, com uma queda, ou tivemos uma queda, né? Ou lutamos com desejos, a primeira coisa que Satanás ele ataca na nossa mente é dizer assim: viu? Você não é filha de Deus. Filho de Deus não tem esse tipo de pensamento. Filho de Deus não tem esse tipo de atração. Então, Satanás a todo tempo ele vem atacando na nossa identidade de filhos de Deus. Como se filhos de Deus não lutassem com atrações. Como se filhos de Deus não tivessem as suas quedas. Como se filhos de Deus não tivessem os seus momentos de tristeza, de melancolia, de lutas. Né? E a gente muitas vezes aceita, querido. A gente aceita essa opressão de Satanás, né? Que vem fazendo com que a gente sofra esse tipo de ataque na nossa identidade e acabe aceitando essa mentira de que a gente realmente não pode ser filho de Deus, né? Com esse tipo de luta, né? Com esse tipo de atração, de pensamento, quem sabe até de prática, né? E aí Satanás nos pega naquilo que Cristo veio restaurar, que é a nossa identidade de filhos. Né? Que vai dizer lá em João, se eu não me engano, aqueles que creem, aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, a estes Deus deu o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Então Satanás ele está sempre atacando, queridos, na nossa sexualidade, na nossa identidade, para distorcer a nossa identidade em Cristo. Então, eu não sou definida por uma prática, eu não sou definida por um pecado, porque eu escolho ser definida por uma herança em Cristo, que é ser filho e filha de Deus. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.
tá bom? Fiquem em paz. Eu já cansei bastante aqui, tá? Tô com sintomas ainda de Covid bem fortes desde ontem. Então, peço que estejam orando pela minha vida, em nome de Jesus. E é isso aí. Segunda-feira a gente tem uma live sobre dependência emocional. Eu espero que eu esteja bem e recuperada em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Obrigada por estarem aqui, participando, me ouvindo. Compartilhem esse vídeo, se edificou a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, Márcia, Dani. Um beijo, minha querida. Obrigada pelas palavras de amor e de consolo que eu tenho recebido de todos vocês. Eu tô com o meu direct lotado de coisas para responder. Obrigado, Mônica, Carlos, meu amigo querido. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa noite, Beth. Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais, queridos.